Sabe aquela gaveta? Quem nos escuta agora muito provavelmente tem uma dessas em casa. É tipo aquela gaveta pesada da cozinha, ou talvez uma caixa de papelão esquecida no fundo do armário, Uhum, todo mundo tem uma dessas. onde a gente guarda coisas que, assim, objetivamente perderam qualquer utilidade prática. Perdendo totalmente. A gente tá falando de, sei lá, um cabo de um celular de 2012 que não conecta em mais nada, uma caneca lascada, um ingresso desbotado de um show que aconteceu há mais de uma década. Se alguém de fora entrasse na casa e olhasse para aquilo, o diagnóstico seria imediato. É lixo. Lixo puro. No entanto, por algum motivo insondável, na exata fração de segundo em que a mão segura aquele ingresso para jogar na lixeira, os músculos simplesmente travam. Acontece uma recusa física mesmo. Sim, a mente acende um sinal vermelho e diz: não, isso não. O que impressiona nesse momento de hesitação é que a nossa racionalidade, sabe aquela parte do cérebro responsável por otimizar espaços e organizar a vida, é completamente nocauteada por uma resposta emocional profunda. É quase irracional. Exato. O saco de lixo se aproxima e, subitamente, aquele pedaço de papel desgastado ganha uma aura de intocável. Nossa, sim. É um fenômeno universal, que está presente em praticamente todas as culturas, mas que a gente raramente para dissecar com a seriedade que ele exige. Certo, vamos destrinchar isso. A nossa missão nessa imersão de hoje é provar que esse acúmulo, tipo, essa dificuldade paralisante de desapegar das nossas tralhas, não tem nada a ver com um simples materialismo. Não tem. Ou, sei lá, desorganização ou preguiça de limpar a casa. Os objetos que nos cercam são, na verdade, espelhos complexos. Isso mesmo. O artigo fornece uma base robusta de pesquisas para entender que as nossas posses formam a arquitetura da nossa memória, da nossa identidade e até funcionam como um sistema de segurança emocional. Um sistema bem sofisticado, por sinal. Então, para começar a desfiar essa teia invisível que nos amarra ao mundo físico, a gente precisa olhar para trás. Tipo, como exatamente um pedaço de plástico ou de tecido vira um cofre para o nosso passado? Bom, para entender esse mecanismo, os estudos sobre os quais estamos nos debruçando dão um excelente ponto de partida. Eles introduzem o conceito dos objetos como recipientes de memória. Recipientes. Sim, mas o termo recipiente não é usado aqui de forma poética. É bem funcional. Como assim funcional? O que os pesquisadores observaram ao acompanhar o comportamento de pessoas interagindo com pertences antigos nas casas delas é que o cérebro não armazena a lembrança dentro da xícara ou da camisa de forma literal. Ah, tá. Não é um pendrive de verdade. Não, exato. O que acontece é que o objeto físico, o peso dele na mão, a textura do tecido, o cheiro peculiar de papel guardado, tudo isso atua como um gatilho sensorial. Nossa. Esse gatilho contorna as nossas barreiras cognitivas e vai direto para o hipocampo, que é a central de memórias do cérebro. Faz todo sentido. Ele funciona como uma chave de acesso para lembranças episódicas, que de outra forma estariam inacessíveis no nosso dia a dia. É como se o cérebro precisasse daquele atalho tátil para recuperar o arquivo completo. Perfeito. Atalho tátil é uma ótima definição. Porque, tipo, quando a gente pega aquele ingresso antigo de show, a mente não processa só a imagem de um papel impresso. Processa o contexto todo. Isso! Aquele toque dispara a trilha sonora da noite, a temperatura do lugar, o rosto de quem estava na nossa companhia e, principalmente, a sensação de quem a gente era naquela época específica. É uma viagem no tempo. Exato! Ou se a gente pensar naquele suéter velho que, sei lá, já não esquenta direito, perdeu a cor, tá cheio de bolinhas. Para qualquer pessoa de fora, o valor de mercado é zero. Zero. Mas para quem veste o suéter, a textura daquele tecido pode invocar imediatamente o conforto de uma casa de infância, sabe? Sei bem. Ou o luto processado por alguém que se foi. Sim, ou a lembrança de uma fase difícil que foi superada. A história pessoal, literalmente, reescreve a composição material da coisa. Eu fiquei chocada com isso. E o que é fascinante aqui é que a observação comportamental desses estudos mostra que, sem esse estímulo tátil e visual constante, nós tememos perder os detalhes finos dessas narrativas. A gente tem medo de esquecer. Exatamente. A história invisível atrelada ao item confere a ele um peso emocional intransferível. A identidade humana é a
afinal de contas, um construto narrativo. Uhum. A gente precisa contar a história de onde viemos para justificar quem somos no presente. Ter esses artefatos espalhados transformam o passado abstrato em algo visível, algo inegável, né? Inegável. Sabe, pensando nessa mecânica de como a gente delega a função de lembrar para as coisas, me vem uma analogia muito clara. A gente transforma esses objetos numa espécie de HD externo para o cérebro humano. Um HD externo. Gostei dessa imagem. A gente pega o peso de reter toda a nossa biografia e faz o download disso para aquele suéter, para aquela caneca, para aquela coleção de discos. Aham. A gente terceiriza a memória. E isso me leva a uma provocação. Se a gente usa as coisas como HD externo, o momento de jogar algo no lixo imita para o nosso sistema nervoso a sensação de formatar o disco. E deletar o arquivo para sempre. Deletar uma parte da nossa vida. Olha, o curioso dessa lógica do HD externo é que o cérebro rapidamente se torna refém do hardware. Nossa, verdade. Diferente da nossa tecnologia atual, não existe backup na nuvem para a memória atrelada a um bilhete de trem de uma viagem transformadora. Perdeu o bilhete, perdeu a âncora. Exato. Quando os especialistas analisam a resposta emocional ao descarte, eles notam que a pessoa reage com uma ansiedade aguda, mesmo sabendo intelectualmente que a memória vai continuar na mente. É como se fosse um instinto. A reação é como se o descarte fosse um ato de automutilação autobiográfica. O medo do esquecimento é genuíno e físico. Caramba. E isso se agrava dramaticamente em períodos de transição. Tipo quando a pessoa está mudando de fase de vida? Isso. As pesquisas apontam que durante mudanças de casa, no envelhecimento ou logo após a perda de um ente querido, a dependência desse HD externo dispara. Porque o mundo perde a estabilidade. Exato. Quando o futuro parece incerto, segurar um objeto familiar garante que uma parte vital da narrativa da pessoa permanece ancorada na realidade. Entendi. Bom, se a gente acompanha essa linha de que o objeto guarda o passado e ancora o presente em momentos de caos, existe um desdobramento quase compulsório aí. Para onde você está indo com isso? As coisas que a gente guarda não estão só documentando passivamente quem nós fomos, elas estão ativamente esculpindo e comunicando quem nós somos hoje. Ah, sim. É a evolução natural da memória para a identidade. Exatamente. A conversa desliza da memória para o campo da construção de identidade. O eu me lembro vira o eu sou. Essa transição é fundamental. Os estudos mais recentes que lemos mergulham no conceito do eu material. O eu material? Sim. Mapeando os significados que as pessoas dão às suas casas, eles revelam que as posses deixam de ser vistas como ferramentas ou decorações separadas da pessoa. Elas viram parte da pessoa. São incorporadas ao autoconceito. O cérebro mapeia aquele espaço e aqueles objetos como uma extensão literal dos limites do próprio indivíduo. O que explica perfeitamente a dinâmica da estante de livros na sala de estar, né? Com certeza. A maioria das pessoas não deixa livros expostos só porque planeja reler todos eles no mês que vem. Aquela prateleira está exercendo uma função comunicativa constante. Tá mandando uma mensagem. Quase gritando para qualquer visita. Tipo, olha, eu me interesso por filosofia, eu leio romances russos complexos, né, tenho profundidade intelectual. Aham. É a identidade pessoal sendo terceirizada para a lombada de um livro. É muito isso. A literatura de psicologia do consumidor mapeia exatamente essa divisão. A estante reflete a identidade pessoal. Mas tem também a identidade social, que opera com regras diferentes. Tipo o quê? Uma camisa oficial de um time de futebol, por exemplo. Ela transcende a função de roupa. Ah, claro, ela é um sinalizador. Sinalizador luminoso de afiliação, de lealdade a uma tribo, permite o reconhecimento instantâneo por outros membros do grupo. Faz todo sentido. E da mesma forma, um painel de ferramentas impecavelmente organizadas numa oficina não é só sobre eficiência. É para mostrar que a pessoa é profissional. É uma declaração tangível de competência e identidade de carreira. A gente depende dessa infraestrutura material para nos localizarmos na hierarquia social. E, nossa, isso ganha uma dimensão muito mais intensa quando a gente olha para o mundo das coleções. A fonte que a gente está dissecando hoje analisa o que chamam de identidade de colecionador. Que é um nível acima, né? A partir de certo ponto, a pessoa não é apenas alguém que, sei lá, junta câmeras analógicas ou selos raros.
O próprio ato da busca, da curadoria e da exibição se torna a espinha dorsal de quem ela é. O colecionador constrói uma biografia alternativa através dos itens. Sim. A coleção se torna a evidência física inquestionável das virtudes dessa pessoa. Dedicação, conhecimento especializado, perseverança. E organiza não só o espaço físico da casa, mas o tempo livre, os relacionamentos e os objetivos de vida dela. Sem dúvida, estrutura a vida inteira. Mas aqui, eu sinto a necessidade de colocar essa ideia à prova. Pode mandar. Se a gente assumir que os objetos são, de fato, a nossa identidade materializada no mundo, o que acontece com essa infraestrutura quando nós mudamos radicalmente por dentro? Ah, uma crise de identidade. Exato! Vamos imaginar uma pessoa que passou a vida inteira construindo uma carreira corporativa como advogada. E aí, depois de uma crise aos 40 anos, decide largar tudo e abrir um ateliê de cerâmica. Uma mudança drástica. Drástica. De repente, ela precisa se livrar daquela biblioteca de direito e de dezenas de ternos impecáveis. Se os objetos são extensões do eu, desfazer-se de tudo isso não seria, na prática, cometer um pequeno assassinato de uma versão passada de si mesma? Olha, eu não usaria o termo assassinato porque neurologicamente e biograficamente a experiência de ter sido advogada continua intacta no cérebro dela. Faz sentido. O que os dados sobre transições de identidade mostram é que a sensação se aproxima muito mais de um luto profundo. Um luto pela descontinuidade visual. Exatamente. O cérebro humano tem uma aversão natural a descontinuidades abruptas. Quando essa ex-advogada coloca os livros em caixas para doação, ela não está só limpando escritório. Ela está sendo forçada a olhar para o fim de uma era. Ela está olhando para uma representação física de um eu que exigiu muito esforço para ser construído. E está tendo que reconhecer de forma inegável que aquela fase acabou definitivamente. Nossa, é aí que a redefinição de identidade cobra o preço emocional. É um momento de maior dor. O que levanta uma questão fascinante sobre a fragilidade humana. Se a perda de uma parte dessa identidade material gera um luto tão agudo, por que a gente depende tanto dessa moleta física desde o princípio? É um paradoxo, né? Muito! Se a gente sabe intelectualmente que um terno é só um pedaço de tecido cortado, por que a resposta do corpo na hora de doar imita a dor de uma perda real? Para entender a raiz dessa necessidade de segurança material, as fontes nos obrigam a voltar a fita até a infância. Até a nossa capacidade de regulação emocional. E aí é que cruzamos a ponte para a teoria do apego. Essa teoria é fascinante. A premissa aqui, que é amplamente documentada por psicólogos do desenvolvimento, é que o modelo de relacionamento que estabelecemos com nossos cuidadores nos primeiros anos de vida dita muita coisa. Não só como namoramos ou fazemos amigos, né? Exato. Dita de forma incrivelmente precisa a forma como vamos nos relacionar com sofás, sapatos e coleções de vinis. Isso é louco. Indivíduos que vivenciaram um apego seguro na infância, ou seja, tiveram cuidadores responsivos que ofereceram um porto seguro emocional. Essas pessoas tendem a desenvolver relações mais saudáveis com o mundo material. Sim, funcionais. Eles apreciam suas posses, claro, mas se uma enchente destruir a sala, ou se precisarem doar coisas numa mudança, o sofrimento é contido. Porque a identidade dele está ancorada em outro lugar. Perfeito. Está alicerçada na capacidade de formar novas relações humanas sólidas, não nas paredes de casa. O contraponto a isso, imagino, deve explicar muito daquela ansiedade aguda que a gente discutiu agora há pouco. Sem dúvida. O cenário muda completamente quando olhamos para as pesquisas focadas em vínculos materiais compensatórios. Compensatórios, ou seja, quem teve apego inseguro. Exato. Pessoas com estilos de apego inseguro, seja o padrão ansioso, com medo de abandono, ou o evitativo, que repele a intimidade por medo de se machucar. O que acontece com eles? Eles exibem uma tendência marcante a formar laços emocionais desproporcionalmente fortes com os objetos. Quando analisamos o histórico, frequentemente encontramos traumas infantis ou perdas precoces.
Então, se a experiência inicial ensina que as relações humanas são instáveis ou perigosas, o cérebro procura uma alternativa. E os objetos inanimados se apresentam como as pedras de toque perfeitas para garantir a sobrevivência emocional. Sabe, pensando nessa inversão de valores, onde o inanimado substitui o humano, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque revela um paradoxo. Como assim? A gente está falando de adultos funcionais que, na prática, estão usando coleções caras e armários cheios de memórias como cobertores de segurança emocionais. Cobertores de segurança de luxo, literalmente. Sim, e se você analisar a fundo, a lógica do cérebro é impecável. Os objetos não têm a capacidade de nos julgar. Não julgam, não reclamam. Uma coleção de miniaturas na estante não vai cancelar um compromisso em cima da hora, não vai trair a nossa confiança, nem vai arrumar as malas e nos abandonar no meio da noite. Exato, eles são programados para nunca falhar conosco. E aí que entra aquele nosso velho antropomorfismo. Que é projetar sentimentos neles, né? Isso. A gente começa a tratar uma simples xícara como uma entidade que ficaria triste ou ofendida se fosse descartada. Projetamos lealdade. A mecânica psicológica por trás do antropomorfismo foca primariamente nessa busca por controle absoluto e previsibilidade. Coisas que os humanos simplesmente não oferecem. Para alguém com um perfil de apego evitativo, o envolvimento com uma coleção não é superficialidade. Pelo contrário. É uma estratégia de regulação emocional. Tratar o objeto como um companheiro leal neutraliza o risco de rejeição. Além disso, a literatura aponta que a própria mecânica do colecionismo tem um impacto neurológico regulatório. Tipo a rotina de cuidar das coisas. E isso, buscar incansavelmente o item que falta, as horas limpando, categorizando, tudo isso ativa as vias de recompensa de dopamina. Ah, entendi. Devolve o senso de propósito e ordem. Quando os sentimentos internos ou o mundo externo parecem caóticos, a coleção traz paz. É impressionante perceber que o que a gente chama de hobby pode ser uma armadura emocional completa. Completíssima? Mas sabe, essa jornada interna guiada por feridas de infância é só metade do quebra-cabeça. Tem a pressão de fora. Exato. Se fosse só para encontrar conforto interno, as pessoas poderiam colecionar pedras da rua ou tampinhas amassadas. O fato da gente escolher colecionar coisas específicas, tipo tênis limitados ou selos raros, mostra que o mundo exterior está cobrando um pedágio. Se conectarmos isso com o panorama geral da sociologia, o quadro ganha contornos muito mais complexos. Como a cultura de consumo age aí? Os pesquisadores articulam que a vontade de organizar o mundo material é retroalimentada pela cultura de consumo. Antigamente, o acúmulo de bens podia ser visto como gula material. E hoje em dia? Hoje, o colecionismo é enaltecido. Ele é socialmente validado como lazer sofisticado e, mais importante, como uma ferramenta indispensável para a sinalização de status. É verdade. Fica muito claro quando cruzamos os dados sobre dinâmicas de comunidades de colecionadores. Tem uma fronteira definida aí. Tem mesmo. Entre quem guarda a herança de família para preservar a história das gerações e quem está imerso no mercado de novidades exclusivas. Se a gente pensar bem, um tênis de edição limitada não tem um valor prático maior que um tênis barato. Nenhuma diferença funcional. O que as pesquisas mostram é que a raridade não é uma propriedade física do plástico. Ela é um consenso inventado, né? Totalmente inventado. O que fica evidente nas análises é o poder da legitimação social. O valor reside exclusivamente no reconhecimento que o item desperta no olhar do outro. O olhar de inveja ou de respeito. Isso. Quando o indivíduo consegue adicionar uma peça rara e exibi-la num fórum online, ele está extraindo dali autoridade e validação comunitária. As regras do que é o ápice do bom gosto são ditadas pelo coletivo. E não por um impulso isolado. O que nos empurra para um debate sobre autonomia. Se o coletivo dita o que tem valor, até que ponto o nosso livre-arbítrio atua na hora de decidir o que nós guardamos? Essa é a grande questão. Nós estamos investindo tempo nisso porque consolida quem somos de forma autêntica? Ou grande parte das nossas coleções funciona como uma simples moeda social para garantir aplausos num grupo? A literatura sugere que é um fenômeno indissociável. É impossível separar a motivação interna
da pressão externa. Estão misturadas. A construção atende àquela necessidade de ancoragem de memória, mas a linguagem que usamos para expressar isso é emprestada do mercado. Mesmo o colecionador recluso, que não mostra para ninguém. Até ele organiza a coleção com base em catálogos e escalas de raridade que foram criadas por terceiros. O gosto pessoal é autêntico no sentimento, mas é permanentemente negociado com o mundo exterior. Uau! E se a gente juntar todas essas peças que vimos até agora, nós temos a receita para uma tempestade perfeita na mente humana. A tempestade perfeita para o acúmulo. É. Um cérebro que transfere a memória para os objetos, sistemas de apego que transformam coisas em escudos emocionais e uma sociedade aplaudindo o acúmulo com status. Diante disso tudo, onde está o freio? O limite é tênue. A partir de que momento essa curadoria sai dos trilhos e vira um transtorno psicológico de fato? Como a ciência delimita a fronteira entre uma coleção e a acumulação compulsiva, o hoarding? A psiquiatria tem critérios bastante rígidos para traçar essa fronteira, e os trabalhos clássicos detalham exatamente onde o mecanismo quebra. Não é só sobre quantidade, né? O erro mais comum é achar que é sobre quantidade. Ter 20.000 revistas em quadrinhos não qualifica alguém como um acumulador compulsivo, desde que haja infraestrutura para isso. A fronteira é atravessada por outros motivos. Sim, pela presença de sofrimento clínico severo e pelo colapso da funcionalidade espacial da casa. Mas como isso se manifesta no comportamento real, na forma como o cérebro processa os objetos? Numa coleção saudável, existe categorização, um orgulho evidente e os espaços vitais operam normalmente. No transtorno de acumulação, ocorre uma disfunção no córtex movido na tomada de decisão. A pessoa perde a capacidade de categorizar o que importa. Exato. Consequentemente, a função da casa é engolida. A cozinha já não permite que se cozinhe, a cama some sob jornais antigos. Meu Deus. E o mais doloroso é o que acontece na tentativa de descarte. O centro de dor do cérebro acende de forma alarmante diante da ideia de jogar fora um panfleto amassado de 3 anos atrás. A ansiedade é paralisante. O processo gera um estresse físico real. Então, o que tudo isso significa? Se a gente acompanhar a lógica desde o início, se descartar o objeto é deletar o eu, não faz sentido que algumas mentes desenvolvam o hoarding. Faz. E os especialistas encaram um problema por esse prisma. O acúmulo compulsivo passa muito longe de ser desleixo ou um simples defeito de caráter. A mente não está só tentando se proteger do esquecimento. Sim, é o resultado trágico de um mecanismo de defesa que entrou em hiperatividade e travou no ligado. A mente usa os objetos para blindar a identidade e isolar o indivíduo do terror do abandono. Mas a blindagem cresce até esmagar a pessoa dentro da própria casa. É a estratégia de sobrevivência nocional saindo pela culatra da forma mais física possível. O que antes a gente via como montanhas de desordem é, na verdade, um grito silencioso por segurança emocional. Foi uma investigação extraordinária acompanhar como a nossa mente tenta se materializar no mundo. Uma demonstração fascinante da nossa complexidade projetada no cotidiano. Com certeza. Para consolidar tudo, descobrimos hoje que o ingresso desbotado e o suéter velho são atalhos para o hipocampo e para os arquivos da memória. Exploramos que a estante não é problema de poeira, é a arquitetura da identidade. Entendemos como traumas de infância nos empurram para os objetos que nunca nos abandonam. O apego às coisas inanimadas. E vimos como a pressão social turbina tudo isso, podendo colapsar e virar acumulação compulsiva. A conclusão é que o mundo físico funciona como tecido conjuntivo da mente. Ter clareza sobre isso não elimina a dor na hora de limpar o armário, mas transforma a culpa em compreensão e, com sorte, compaixão por nós mesmos. Exato. Quem nos escutou até aqui vai olhar para a gaveta da bagunça de um jeito revelador hoje. Em vez de entulho, tem ali o diário físico da sua passagem pelo mundo. Mas antes de fecharmos nossa imersão de hoje,
Eu quero jogar uma última peça no tabuleiro. E qual seria a provocação final? Se a psicologia humana passou séculos dependendo desses objetos físicos pesados para ancorar a memória e servir como HD externo de segurança emocional, Onde você quer chegar? o que vai acontecer com a saúde mental em um futuro onde nossas fotos não estão em álbuns de papel, onde nossas músicas não ocupam prateleiras e nossos ingressos de show são só QR Codes no celular? Tudo 100% digital e invisível. Sim. Sem o peso e a textura da materialidade para nos ancorar, estaremos caminhando para a perda de uma parte vital da nossa armadura emocional. Pensem nisso, pessoal. Sobre as âncoras invisíveis da vida digital. Até a próxima exploração.